Bom, bem-vindo à Escola de Teologia Viva. A gente está aí na nossa matéria falando sobre a história de Deus e do seu povo, como uma visão panorâmica da Bíblia, aquela visão de cima. É importante para a gente entender tudo aquilo que Deus quer com que a gente viva. A gente viu na aula passada sobre os fundamentos, como são importantes os fundamentos na nossa vida. E a gente vai ver, então, agora, nos livros históricos da Bíblia, como esses fundamentos devem ser vividos e aplicados. David Howard, ele escreveu uma introdução aos livros históricos do Antigo Testamento, ele escreveu o seguinte: os livros históricos do Antigo Testamento contêm muito mais do que histórias estranhas e encantadoras. Eles são um importante depositário da revelação de Deus sobre si mesmo nos detalhes das histórias, bem como nos níveis mais elevados de grupos de histórias. Vemos grandes coisas se desenrolando, coisas que nos falam sobre Deus e seu amor pelo seu povo no mundo, sua santidade, sua dignidade e seus planos em desenvolvimento para o seu povo e para o mundo. No final, essas coisas são muito mais importantes do que a sorte ou as fraquezas de personagens individuais. Esses temas mais amplos colocam os livros históricos do Antigo Testamento no foco adequado e em harmonia com os outros livros da Bíblia. E quando a gente olha para esse livro, para esses livros do Antigo Testamento, a gente vai ver que dentro dessa história, essa história ela se divide entre uma história de pré-reis, do Reino Unido, do reino separado, do reino dividido e do exílio e pós-exílio. É isso que compõe toda essa história desses livros, né? Os livros pré-reis, a gente consegue ver ali Josué, Juízes e Rute. Saindo ali de Deuteronômio, Moisés morre e isso passa a liderança para Josué. E você lembra que Josué, o sentido daquela questão de Josué era a conquista da terra. Eles já haviam entrado na terra, agora eles precisavam conquistar a terra e começar a colocar aquela cultura que ele tinha aprendido de Moisés, que tinha aprendido dos outros patriarcas, e eles tinham que colocar isso em prática. Então a gente vê que a liderança ela se torna muito crítica para as pessoas que vivem as coisas fundamentais. O princípio que a gente vê aqui é como vai a liderança, assim vai o seu povo. E a gente sempre fala com relação a isso, com relação à liderança, que a liderança, qual é a chamada da liderança? Influenciar outras pessoas. Como eu vivo a minha vida influencia a vida de outras pessoas. Ou seja, a liderança, quando ela é vista pelos seus liderados, você pode liderar as pessoas para mais perto de Deus, ou você pode liberar as pessoas para se afastarem de Deus. E esse contexto, a gente já viu isso na aula passada, como o tema da liderança é importante. E a gente começa a ver isso nos livros históricos, né? Josué guiando o povo na terra prometida, sabe? Pegando aquilo que Moisés tinha passado para ele. Só que a gente vê uma coisa, Josué, ele não desenvolve outros líderes. Você vê que Moisés tinha Josué como seu liderado, como seu aprendiz. E Deus passa a liderança para Josué, presta atenção, não é porque ele era o mais qualificado. Deus passa a liderança de Moisés para Josué por causa da sua fidelidade. Então a gente vai ver que isso vai se corrompendo ao longo do tempo. E Josué não passa isso para outras pessoas. E a gente vê um período que é o período dos juízes. Esses juízes, eles eram governantes, porque a gente está falando de uma época pré-rei. Não existia o reino de Israel. Não existia rei sobre Israel. Então a gente vê que esses juízes, eles tinham muitas, no seu caráter, lembra que a gente falou na aula passada sobre caráter é muito importante, eles tinham coisas que eram muito boas no seu caráter, e em outras coisas que eram muito ruins. Na sua maioria, eram coisas que não eram muito boas. Então, no período dos juízes, o povo começa a se afastar de Deus. E você vê que toda vez que um juiz se levanta, ele se levanta para trazer o povo para perto de Deus. Quando o juiz morre, o povo volta para se afastar de Deus. Então fica nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, durante todo o livro de Juízes. Se a gente puder resumir esse período dos juízes, a gente poderia resumir nessa frase:
cada pessoa fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. E não é assim muitas vezes que a gente vê o mundo hoje. É assim que eu vejo a verdade. É assim que eu vejo que deve ser a minha vida. Se isso for te atrapalhar, não é um problema. Você tem que aceitar a minha visão. Então a gente via isso no povo. O povo queria fazer e ele fazia e achava que era certo, né? Então esse período dos juízes era um período caótico. Era um período muito louco. Porque eles não aplicavam aquilo que deveriam aplicar, e aí você vê que outros povos vinham e dominavam. Lembra do julgamento? A gente falou sobre o julgamento, e vinham outros povos e dominavam. Estou me lembrando de Gideão, né? O povo sendo dominado, sendo massacrado. Gideão vai para dentro de um lagar, e ele vai moer trigo dentro do lagar, escondido. Pelo menos ele está fazendo ali alguma coisa, mas está fazendo no lugar errado ali, Deus encontra com ele. Lembra do julgamento e redenção? Deus encontra com Gideão. Deus encontra com Gideão e ele começa a levantar, o povo. Uau! Julgamento e redenção. Porque o povo tinha se afastado de Deus. Mas o desejo de Deus é, volta sempre para perto de mim. E aí a gente vê um outro livro, que é o livro de Ruth. E não é interessante que Ruth não era judia? Olha só como é que Deus ele vai colocar isso. Ruth não era judia, mas se associa com a sua sogra, que era judia, e ela vai pegando os princípios de uma vida que agrada a Deus com a sua sogra. Ou seja, sempre vai ter pessoas nesse mundo caótico que vão querer experimentar a bondade de Deus, a vida de Deus, que vão querer, como não é, praticar os princípios fundamentais que aprendem de Deus, mesmo numa geração caótica. E aí a gente vê, por exemplo, que no livro de Juízes, o livro de Juízes não revela muito amor, mas Ruth é tudo sobre amor. E a gente vê o plano da redenção, a gente vê Boaz, o resgatador de Ruth. Você lembra dessa história? Não tem muita servitude no livro de Juízes, mas Ruth tem tudo a ver com essa servitude do coração dela, de servir a Boaz. Né? Não tem muita fidelidade no livro de Juízes, aliás, é caracterizado pela infidelidade do povo. Mas Ruth tem tudo a ver com fé. E isso sempre aponta para o fato de Ruth não ser uma judia. Tá? Logo depois disso, a gente vê ali em 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 1ª Crônicas, o período do reino unificado. Por quê? Porque no finalzinho do livro de Juízes, o povo pede por um rei. Todas as nações têm rei, a gente também quer um rei. Sem problema nenhum. Deus avisa para eles o que os reis vão fazer com eles. Mas se isso que vocês querem, né? Você lembra lá que chega ao ponto de eles pedirem isso para Samuel, Samuel fica chateado. E Samuel, gente, como profeta, ele é esse link entre os juízes e os reis. E o povo pede para Samuel, Samuel fica chateado, eles estão me rejeitando, e Deus fala, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando, mas eu vou dar para eles o que eles estão pedindo. E Deus escolhe uma pessoa, Deus escolhe Saul. Saul não foi escolha do povo, Saul foi escolha de Deus. E tanto que quando Deus vira para Samuel e fala, Samuel, vai e encontra esse homem. Saul tem uma experiência com aqueles homens que vinham descendo do lugar de adoração, e próprio Samuel fala, e você será transformado num novo homem. A oportunidade que Saul tem de ser um rei que Deus espera, de ser um rei que é governado pelo rei dos reis, porque ele seria transformado num novo homem. Mas a gente vê que Saul tem muitas qualidades necessárias para um rei. Olha só isso. Tem muitas qualidades. Saul era um rei estrategicamente, fisicamente perfeito. Mas o que ele não tinha? Coração. Deus, nesse processo, ele estava querendo transformar o coração de Saul. Você será transformado num novo homem. Ele estava querendo transformar o coração de Saul. Mas Saul resolveu se rebelar contra Deus. Ele resolveu desobedecer a Deus. E, portanto, olha o julgamento. O seu reino foi rejeitado. O reinado de Saul foi rejeitado. Deus escolheu para si, então, uma pessoa que aparentemente não tinha qualificações. Você lembra que quando Samuel vai ungir Davi,
O pai nem lembra dele, Jessé nem lembra dele. Ah, tem mais um filho. Ah, então a gente não vai comer enquanto seu filho não chegar. E quando Deus olha para Davi, né, você lembra daquela frase que Deus disse para Samuel, olha, você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. Porque Deus estava vendo o coração de Davi. E o coração de Davi, a gente vê lá em Atos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. E aí a gente vê a questão da aparência versus o coração, né? Como o coração é importante, como a nossa qualificação é importante, a gente treinar para sermos melhores líderes. Mas antes de tudo, qual é a chave? O coração. A gente está falando sobre o reino unificado. Depois de Davi, a gente vê Salomão. E o objetivo do reinado de Salomão era manter tudo aquilo que Davi já tinha feito. Olha só que interessante, né? Davi teve as suas lutas, Salomão teve um período de paz. Por quê? Porque Davi já tinha organizado tudo para esse. Esse talvez tenha sido um dos problemas. Porque ao invés de considerar o seu relacionamento com Deus na paz que Davi tinha deixado, Salomão se entregou. E você lembra que, olha só os fundamentos que existiam lá em Deuteronômio, né, em Levítico, para o povo não se casar com outros povos, porque eles iriam macular, eles iriam contagiar o relacionamento deles com Deus. Foi justamente o que aconteceu com Salomão. E aí, quando aconteceu isso com Salomão, Salomão se afasta do Senhor. Ele começa bem. Gente, como é que ele não começa bem? Ele começa bem. Ele começa ouvindo a voz de Deus. Salomão, o que você quer? E Salomão pede corretamente. E Deus fala, porque você pediu corretamente, eu vou te dar o que você pediu e o que você não te pediu. Eu vou te dar sabedoria para você guiar o meu povo, mas eu também vou te dar o quê? Riquezas, honra, para que você mostre quem eu sou para as outras pessoas. E Salomão se esqueceu, se casou com outras mulheres. E essas mulheres, diz a palavra, perverteram o seu coração. E por conta disso, o julgamento veio. E Salomão teve o reino dividido, né? Através ali dos seus filhos. Então, começa ali o reino dividido. E aqui, nesse reino dividido, a gente vê ali partes de 1 Reis, a gente vê 2 Reis e a gente vê 2 Crônicas. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 11, verso 26 a 40, diz assim: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era uma viúva chamada Zeruá, revoltou-se contra o rei. Essa foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade do seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não mandou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida por amor a Davi, o meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas na mão do filho de Salomão tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos,
guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu estarei com você e lhe edificarei uma casa estável, como edificarei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. E aqui a gente vê que as tribos são divididas. E aí nessa divisão, a gente tem as tribos do norte, são as tribos de Israel, que ficam ali 10 tribos, né, com Israel, e eles têm 19 reis que são descritos na Bíblia. No sul, a gente vê que 2 tribos ficam ali com o Judá, e a gente vê mais ou menos 20 reis, na realidade são 19 reis e uma rainha. Olha só, desses 19 reis de Israel, Deus falou para Jeroboão, fica comigo, pega os fundamentos, passa isso para frente. Jeroboão fez? Não fez. Então, dos 19 reis que são descritos como reis de Israel, nenhum deles é classificado como alguém que segue a Deus. Nenhum deles são classificados como bons reis. Quando a gente olha para Judá, dos 20 reis, 8 deles são descritos como bons reis que seguem a Deus. E é muito interessante nesse reino de Judá, como você vê esse reavivamento acontecendo através desses reis que prezam aquilo que Deus diz, o relacionamento com Deus, que olham lá para os fundamentos e dizem, nós precisamos voltar para aqueles fundamentos. Judá se afastou do Senhor, mas nós precisamos voltar. E a gente vê reavivamentos acontecendo nesse período. Isso é muito importante da gente ver. Quando a gente entende que o povo se afastava de Deus, o que acontecia? Julgamento. E essa é a próxima fase da história. A história, então, depois desse período do reino dividido, ela traz o julgamento. E ela traz o julgamento tanto contra Israel quanto contra Judá. Esse é um período em que o julgamento de Deus cai sobre essas casas. Israel, então, ele é disperso por todo o Império Assírio. E Judá é levado cativo pelo Império Babilônico. Olha só como é que a Bíblia descreve isso, sobre o julgamento de Israel. Está lá em 2 Reis, capítulo 17. Do verso 7 até o verso 23. Diz assim, isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito. E temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, o seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre das vigías até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Aserá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulso de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenou aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir. Se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Aserá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou a não ser a tribo de Judá.
Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nabate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado, pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então a gente vê duas coisas aqui. Uma coisa que a gente vai ver na nossa próxima lição, falando dos profetas, como eles, dentro da história, você lembra que a gente falou que os profetas não querem aumentar a história, não querem continuar a história, eles estão inseridos dentro dessa história. E os profetas foram enviados, então, para corrigir o povo. Você vê o trabalho dos profetas aqui em Deus tentando trazer o seu povo para junto de si novamente. Mas o povo não quis ouvir. E uma outra coisa que a gente vê é que Israel não volta do cativeiro. Essas 10 tribos não voltam do cativeiro. Judá volta, a gente vai ver aqui, Judá volta do cativeiro, mas Israel, as 10 tribos, não voltam. As tribos do norte não voltam. E aí então a gente vê também que Judá teve o seu julgamento. Por quê? Dentre os 20 reis, que eles tiveram apenas 8, tentaram trazer o povo novamente para junto do Senhor. A gente vai ver também na próxima lição os profetas que foram usados também para a tribo de Judá, mas no final das contas, o povo de Judá, os reis de Judá, não quiseram ouvir ao Senhor. E aí veio o quê? Julgamento. E a gente vai ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 9, no verso 1, dizendo assim, todo o registro foi registrado por genealogias inscrito no livro dos reis de Israel. E esse livro dos reis de Israel não era o livro de 1 Reis e 2 Reis não, tá? Esses livros eram registros públicos que existiam na época. Então estava tudo registrado nos registros públicos. E diz assim, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. E aí a gente vê o último ponto desse contexto dos livros históricos, que é o retorno do exílio. E a gente vê isso nos livros de Esdras, de Neemias e de Ester. Então, cerca ali de 70 anos, Judá fica no exílio. Mas aí a gente vai ter um retorno. E a gente vai descobrir até isso no livro de Daniel. Daniel profetiza sobre esse retorno, falando, as 70 semanas acabaram, então é necessário agora que o povo seja libertado. E Daniel começa a falar sobre isso, né, sobre esse retorno. E a gente vai ver no livro de Esdras, trazendo ali um retorno à questão espiritual, o livro de Neemias, um retorno à questão do planejamento da cidade, né? Tendo questão espiritual também, mas é interessante os dois trabalhando ali juntos. Esdras vem primeiro, depois vem Neemias, né? Ester ali dentro daquele contexto, salvando o povo, né? Tudo isso dentro desse contexto histórico. E qual é a chave, então, dessa sessão? A chave, a gente pode dizer, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22, que diz, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não estava falando que ele não queria sacrifícios. Deus não estava falando que a gordura dos carneiros não era importante. O que Deus está falando é que existia algo muito mais importante, algo superior do que isso que deveria ser apresentado, que era o quê? A obediência ou o coração. E a gente vê que os reis que seguiam a Deus eram os reis que obedeciam aos fundamentos. E a gente vê aqui em Deuteronômio capítulo 11, no verso 13, um pouco desse fundamento. Olha só o que diz. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, o seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então virão as consequências boas. E veja, não é uma obediência sem o coração estar atrelado.
que Deus está falando? Não adianta obedecer se o seu coração não quiser se submeter, não quiser honrar. Então a gente aprende esse princípio. Lembra dos 5 primeiros livros aplicando princípios? Esses reis de Judá, o que eles queriam? Aplicar esse princípio. Aplicar o princípio de o meu coração é teu. Então, porque o meu coração é teu, eu te sirvo. E os reis de Israel não quiseram isso. Pecaram lá conforme Jeroboão, não se ausentaram dos pecados de Jeroboão. Veja como a liderança ela é importante. Então, o que a gente está vendo aqui? Como se desenrola essa história, como os fundamentos se desenrolam dentro da história. Como é importante. No próximo capítulo, a gente vai ver como os profetas dentro dessa história, como os livros poéticos dentro dessa história, desse relacionamento com Deus, queriam trazer sempre o povo para mais perto de Deus, para que eles não experimentassem esse tipo de julgamento. Tá bom? Então a gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau.